Garocast, o podcast repleto de fúria. Saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e Sunday, Bloody Sunday. Ei, aqui quem fala é Cana de Prata, Galhardo dos Piana. E bom mesmo, não é quando faz mal. Fogo na mente e no coração, galera, que é o Dentinho, tô de volta. E eu quero dizer que eu nunca precisei de resistência a toxinas pra ficar de boa. Fala galera, aqui é o Pedro Nogueira e they may take our lives, but they will never take our pinga. Que bosta. É isso aí, Nação Garou. Hoje mais um Garocast tribal. Hoje nós reunimos aqui os dois Fianas, os dois filhos do servo da nossa matilha, para justamente falar sobre a tribo favorita deles. E o Pedro já cantou essa pedra antes, né? A tribo massa velha do Nação Garou, que ele até falou: Chocos, vamos começar com Fiana, que já é massa velha, já vai a popularidade lá em cima, tem um tanto de gente que gosta e tal. Acabou que os roedores de ossos passaram a perna ali nos Fiana, né? Usaram os truques das ruas e vieram na frente. Mas agora, os filhos do servo para vocês aqui no Garocast. Mas antes da gente entrar na discussão a respeito dos Fiana, vamos lá. Pedro, tambor, gaita de foles, gaita, chama a orquestra toda aí pra tocar a assembleia. Toca os Boldheim aí. Fala, Chocos, beleza, cara? Chegamos aqui mais uma vez pro bloco de mensagens. Estão vindo ali dois viados trazendo umas notícias. Dois o quê? Dois viados, ué. É o cast do Ciana, tem dois servos chegando ali. A primeira mensagem é de Moacir Moreira. Ele fala: fala, cachorro. Peraí, vai ficar parecendo que os dois viados são os 2,5. Os dois viados estão trazendo as mensagens, gente. Calma. Vamos lá. Moacir Moreira fala: fala, cachorrada. Quem vos fala é o Cizinho, dono do pedaço, ragabaixo dos roedores de ossos e seu amigão da vizinhança. Primeiramente, tenho que parabenizar o cast, que vem melhorando a cada semana. Excelente trabalho, galera. Engraçado, né? Porque a gente não lança toda semana, mas vamos lá. Vai saber como é que ele tá ouvindo isso aí. Sobre o último podcast, queria fazer uma pequena menção a um maldito que não foi citado, mas que a galera aqui do Caerne particularmente gosta muito, que é o Kalos, descrito no livro básico da segunda edição. Os Kalos são manifestações dos pensamentos malignos que perambulam a penumbra, procurando por humanos facilmente corruptíveis e ficam instigando ideias e atos malignos nestes. Esses malditos são legais de serem explorados e parecem um pouco com os Ablefet, sei lá como é que se escreve isso, que o Chocos citou no finalzinho do cast. Mas o mais legal disso, para a nossa mesa aqui, é que tem toda uma história por trás dele. Um dos jogadores da nossa mesa era o típico merdeiro da galera. Na época de escola, aquele cara que sempre que tinha uma merda acontecendo, ele estava envolvido. E aí, quando nos deparamos com esse maldito pela primeira vez, a associação foi instantânea e passamos a chamar nosso amigo Carlos em homenagem ao Kalos, desde então. A piada interna ficou até hoje e achei legal compartilhar com todos. Outra questão... Ô Pedro, você é o merdeiro da nossa galera, né? Eu sou? Sempre que tem uma merda, uma confusão, você tá no meio. Kalos, então. Tamo aí. Outra questão interessante foi lançada na leitura de e-mails sobre ficar desinteressado por RPG pela mesmice de sempre. Minha dica, que foi o que fiz, é montar o seu próprio jogo e começar a narrar. E aí você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, mostrar pra todo mundo que existem outras formas de jogar e conduzir a narrativa, além do que estão todos acostumados. No mais, agradeço a todos por mais uma ideia de cast que me animou muito a voltar a jogar Lobisomem e tem trazido muitas ideias para a narrativa. Parabéns. Aí ele ainda tem PS aqui, ó. Ele diz: Glabro Repórter foi foda, você tem que transformar isso no quadro do Garocast. E PS2, Choco, seu puto, você tá trabalhando em alguma tradução secreta, manda alguma coisa aí que eu te ajudo. Eu me lembro muito do Moacir, conhecido como Cizinho, né? Ele participou de algumas traduções aí do Nação Garou. Valeu o e-mail aí, Cizinho. Cara, sobre o Glabro Repórter, eu vou falar que a gente tem o TV Glabro, que eu e o Pedro gravamos. Então tem que dar um jeito de lançar isso aí ainda e tal. Tô complicado. E quanto à tradução secreta,
Todo mundo já sabe que eu tô traduzindo o W20, né? Porque todo mundo pergunta essa desgraça no jogo, então tá aí. Então tá bom. Vamos ver. Qualquer coisa você me ajuda, Cizinho. A próxima mensagem trazida por um viado é do Rafael Trilha do Vento, nosso amigo. Lê aí, Chocos. Beleza. O Rafael Trilha do Vento diz: saudações deste peregrino carioca para todos os amigos do Nação Garou. Aqui quem ouve é o Rafael Trilha do Vento e venho mais uma vez perturbar vocês. Vim de longe e vim de Kombi, então façam o favor de ler meu e-mail no cast. Vou me juntar ao coro dos ouvintes e dizer que possivelmente o episódio 47, Sessão de Descarrego, né, que é o sobre malditos, foi um dos melhores Garoucasts até hoje. O Pedro vai dizer que nada demais, mas a afinação, os disclaimers, as piadas e o conteúdo informativo foram sensacionais. Fim da rasgação de seda, vamos aos comentários. Antes do comentário, eu só queria ressaltar aqui, porque tá vendo o Pedro conversando, o Pedro tá falando, a galera tá falando que o cast, né, foi melhor e tal, etc. E a gente tá sem entender, porque de fato a gente não fez nada de diferente. Exatamente, a gente tava conversando isso agora, ainda antes de gravar esses e-mails. Então, Então, vamos obrigado, lá. Mas tranquilo, a gente vai continuar fazendo de sempre. Exatamente. Vamos lá os comentários do trilho. Primeiro eu gostaria de falar sobre o e-mail do Eduardo, que me emocionou. RPG é o meu hobby, indiscutivelmente, e Lobisomem Apocalipse é meu título preferido, ficando Shadowrun e todos os outros empatados em segundo. Mas eu fiquei uns bons 10 anos praticamente sem jogar. Não tinha grupo, não tinha tempo. Ou pelo menos eu dizia que não tinha. Graças às traduções e ao cast, eu me mantive atualizado do lore das novidades, e o Facebook do Nação Garou me deu o melhor grupo que eu poderia querer. Só que maluco na matilha da Kombi. Mas em se tratando de gente que se conheceu na internet, até que a quantidade de perturbações per capita é tolerável. E aí, ó, tá vendo? Cara, é curioso, né? Várias pessoas, né, mencionando aí o e-mail do Eduardo. Enfim, o Trilho do Vento continua. Sobre as dicas, encontrar novos grupos, novos jogos, novas motivações, é importante que não percamos de vista a tal criatividade que o Eduardo falou no começo do e-mail. O mundo precisa de pessoas criativas, de pessoas que apostem na fantasia não apenas como divertimento e fuga da realidade, mas como forma de fomentar a cultura, difundir boas ideias e imaginar o mundo e um futuro melhor. É da imaginação que vem a pedra angular da utopia. Eu acredito que o RPG moldou o caráter, minhas perspectivas e meu modo de me relacionar com as pessoas. Graças ao RPG eu posso embarcar na fantasia e no glamour da minha filha ao me aproximar dela na melhor fase da infância. E para acrescentar uma coisa, Eduardo, tente jogos como uma pegada de narrativa compartilhada. Jogos como Fiasco e Este Corpo Mortal possuem propostas bem próximas do RPG convencional, mas trazem uma dinâmica e mecânica de jogos diferentes. Também são jogos mais rápidos e menos compromissados, e não vão exigir de você e do seu grupo uma preparação tão extensa. Dá para jogar até no churras tomando uma gelada. De repente, é esse o refresco de que seu grupo esteja precisando. É que eu fiquei na dúvida se o refresco que ele precisa é de uma gelada ou se é do jogo, mas tá bom. É os dois, pô. Termina esse e-mail com uma ideia para vocês do Garoucast. Muito se fala das regras capengas do sistema Storyteller, em especial as de combate. Ajuda nós aí. Foi o e-mail aí, então, do Trilha do Vento. Muito obrigado aí, Trilha. E tá aí, galera aí se solidarizando, né, com os problemas do Arano, Eduardo, né, o Arano, exatamente, a banalidade. Então, né, tanto o Trilha do Vento quanto o Cizinho, né, eles falam exatamente isso, cara. Eduardo, cara, eu vi que você me mandou um comentário ali no YouTube falando, acho que já deu e tal. Não, calma. A Gaia precisa ser salva, cara, e, né, todos os guerreiros que vão lutar o Apocalipse já nasceram, então vem pra cá, meu irmão, peraí. Exatamente. Ô Chocos, olha só que interessante, cara. Aqueles dois viados acabaram de se transformar em 2 canecas de cerveja. E aí, você vai tomar? Bora pro cash. Beleza, galera, vamos começar então aqui o nosso bate-papo de hoje a respeito dos Fianna. Vamos começar como a gente sempre inicia todos os Garoucasts tribais, falando um pouco aí sobre as características gerais da tribo, né? Como é que vocês... Antes de começar, eu posso falar uma coisa?
eu queria fazer uma homenagem aqui ao Pride e o invento dele, o novo tabuleiro de Kija. Muito bom, velho! A única coisa que eu consegui escutar na semana passada. Foi por isso que você não gravou, né, Dentinho? Real. Agora eu tô com um pouco de dúvida se o tabuleiro de Kija vai acabar entrando na edição, mas eu acho que não, porque acho que ele não tava gravando, mas beleza. Vamos brindar aqui. Um brinde à memória aqui. Hoje eu tô na dúvida se hoje vai ser um Garocast ou se vai ser um Gnose Etílica sobre os Fiana, mas vamos lá então. Esse é muito bom, velho. Caras, vou dar as minhas impressões gerais sobre os Fiana, né? Numa conversa que eu tive uma vez com o Pedro, a gente estava conversando a respeito de Lobisomem Apocalipse, que é praticamente isso que a gente faz, quando não é sobre heavy metal ou quadrinhos. E, a não ser esses 3 temas, a gente não conversa. Então... É um off-cast, né? Tem o proibidão. Mas enfim, aí quando a gente falava sobre os Fiana, isso vai ser um pouco bizarro, talvez, que eu vou falar, mas eu acho que a tribo dos Fiana é uma tribo que ela carece de identidade. Mas deixa eu explicar por quê. Quando você lê a respeito dos Fiana, né, tudo que foi escrito sobre eles nos suplementos e no livro básico de Lobisomem Apocalipse, eu digo sem sombra de dúvidas que os Fiana são a tribo mais Garou da nação Garou, porque eles vão incorporar vários dos elementos que existem dentro do universo de Lobisomem Apocalipse, né? Só que o que acontece? Como eles incorporam todos esses elementos e as outras tribos elas acabam aparecendo, de vez em quando eu tenho a impressão de que primeiro eles criaram os Fiana e depois as outras tribos. E aí eles precisavam de dar destaques para essas outras tribos em um sentido ou outro. Então assim, você tem que os Fiana são uma tribo nobre, mas você tem uma tribo mais nobre do que eles, que seriam os Presos de Prata. Você tem que os Fiana são guerreiros, mas tem uma tribo que é mais bélica, né? Mais direcionada à guerra do que eles, que seriam os Crias de Fenris. E assim por diante, eles têm... eles vão ter toda essa relação com os parentes, aí da mesma maneira você vai ter, como a gente disse aí, né, essa ligação com os roedores de ossos e seus parentes. Aí a tribo, além disso, a tribo ela também vai ter um lado místico, aí vão ter as outras tribos mais místicas do que ela e tal. Então eu acho que o Fiana acaba ficando muito no meio campo, e aí de vez em quando a tribo perde um pouco da identidade, porque... Não, tudo de costa. Quem é a tribo que mais bebe? Ô, Pena, isso... A tribo que era a tribo que mais bebe. Pois é, meu irmão, mas isso é de uma profundidade, de um pires, que me surpreende você falar isso e você falar que você gosta da tribo. Porque não é possível que você goste da tribo por causa disso, porque isso é idiotice sem tamanha, velho. É porque o Pena frequenta o AA, né, velho? E além disso, um outro detalhe que eu acho na tribo, a tribo ela é riquíssima em história, em cultura e tal, só que eu acho que ela fica muito no meio de campo, como eu tava falando. E aí, ainda tem um outro problema na minha cabeça, que assim, quando se dá ali a divisão dos parentes, você tem então que os Fiana seriam uma tribo celta, vamos dizer assim. Então eles vão pegar ali parte desses celtas ali da Gália, ou também da Bretanha, essa coisa toda. Só que quando você lê, vai lendo e tal, essas referências elas vão ficando muito vagas. Os Fiana eles estão tanto de nome, mas eles não têm uma identidade cultural tão próxima dos celtas, por exemplo, quanto na minha cabeça, quanto os Crias de Fenris têm dos nórdicos, ou como os Presos de Prata têm dos russos, ou até mesmo os Peregrinos Silenciosos, que já perderam a sua herança, vão ter ali com os egípcios. Talvez até porque você tem essa história, né, que eles ficam lá nas Ilhas Britânicas e tal, e o Reino Unido espalha pelo mundo inteiro, então a tribo acaba ficando muito fragmentada. Então é uma tribo de várias faces, e aí ela acaba não tendo uma face única, eu acho. Que parece com uma outra tribo, né, que não quer o oposto exato deles, que são os portadores. Porque aí você tem o Oriente para definir uma tribo, e o Oriente é um conceito tão amplo e indefinido quanto os celtas, né? Porque isso é importante que seja dito logo no início. O povo celta, ele foi, até determinado momento da história, na verdade, os povos celtas, né? Eles compuseram a maior parte do povo europeu, que dominava a maior parte daquele território, dessa Europa ocidental, né?
E só depois com a expansão do território, com a expansão do Império Romano, que esses povos eles foram se fragmentando e migrando também lá para as Ilhas Britânicas. E depois ocorre justamente o expansionismo do Império Britânico, daquela cultura e também dos parentes fianos, né? Então, acontece esse lance, né? Eles são de onde? A gente só conhece mesmo a referência do último bastião fiano, que vai ser a Irlanda, que vai acabar ilustrando a tribo de várias maneiras, mas que não os fianos irlandeses, eles já não abrangem, eles já não compreendem os fianos da Irlanda do Norte, ou de Gales, ou da Escócia, ou da Inglaterra, que é tudo ali, sei lá, é Ouro Preto Mariano, tudo a mesma coisa, pô, quase. Mesma coisa assim, gente, é tudo muito perto. Meu Deus, Chocos, que heresia que você falou agora. A mesma coisa, sovaco axila, velho. E também sobre outra coisa que o Chocos comentou, esse lance da identidade Garou, ela fica muito ressaltada para os fianos, muito em parte porque a gente não sabe exatamente o que eles são. A gente sabe só que eles são celtas e que eles bebem e que eles têm várias outras características que todas as outras tribos têm, né? Então fica parecendo essa superlatividade do lobisomem, né? Eles são lobisomens. Eu acho isso foda, né? Porque eu sou fã do cenário. Mas eu entendo que principalmente até a edição revisada, os fianos eles ficavam muito carecendo de uma cara mais evidente. Com a palavra agora, os fiana. Né? Tô vendo que isso aqui vai ser um debate, sabe, Dentinho? Ainda vou ter que botar o pau na mesa aqui, porque tá bem separado o negócio, né? Ah, mas tá de boa, né, Pena? Os caras são invejosos, deixa aqui. Olha só, e característica da tribo, agora eu vou falar, Pedro, porra. Vai lá. Eu vou resumir numa frase bem simples. Os Fiana são músicas para beber, brigar e transar. Em crimes ou homicídio. Entendeu? Isso você vai ver, inclusive, ao longo do livro por inteiro, principalmente da tribo. Mas eu também, de certa forma, eu concordo que a gente realmente precisaria de uma definição bem clara sobre o limite. Não é que precisaria, né? E caberia calhar um limite. Mas já que a gente está falando sobre os povos celtas, até o próprio livro fala os keltas, né? Tanto faz você entender que é uma tribo que tem parente no mundo todo, né? Tanto compreender também que a expansão do Reino Unido também é conhecida no mundo todo. Sabe? Então, eles vão ter esse espaço como tribo. Eu não vejo isso como um problema. Se eu pudesse citar sobre a wild que existe neles, na verdade, eu diria que ela é mais lasciva, saca? Ela não é tão visceral quanto, sei lá, dos Garras Vermelhas, por exemplo, ou dos Vendigos, mas ela é uma wild mais lasciva. Então eu acho que isso é muito característico dos Fiana. E talvez faça parte desse meio termo massa velha que a galera gosta. O lance da paixão, né? Eu acho o seguinte, que o fato da tribo, como vocês falaram, né, da expansão do Império Britânico e de todos os povos britânicos e tal, de terem se fragmentado ao redor do mundo, porra, a tribo seguiu isso daí também. E você vai achar fiana em tudo quanto é lugar, né? E outra coisa, quando o Chocos falou que eles não têm identidade, que sempre tem uma tribo mais mística, sempre tem uma tribo mais guerreira e não sei o que, uma tribo mais nobre, eu gosto muito, mas isso aí é uma preferência minha, né, como RPGista, é o cara que faz tudo. Eu sempre gosto de jogar com um cara que sabe fazer um pouquinho de cada coisa. Não é segredo nenhum que eu gosto muito de jogar de bardo. E, porra, os Fianas são os bardos do Nação Garou, né? Então eu acho que cumprem um propósito que seria uma coisa mais generalista mesmo. Eu não vejo a necessidade de ter olha só, os caras são a identidade dos caras é essa. Eu não vejo tanta necessidade disso para nenhuma das tribos. Eu acho que isso é uma visão bem estereotipada. Sei lá, saca? Coisa que eu não gosto. Concordo contigo, Dentinho. E é exatamente esse lance da
da possibilidade ampla que os Fiana apresentam, que eu gosto tanto deles. E porque eu acho que eles têm uma identidade clara no mundo Garou, né? Mas eles não têm uma identidade clara quanto a uma coisa que é muito importante para a identidade deles, que são os parentes. Falar que celta é genérico demais, eu acho, né? E traz poucas características que sejam além do kilt e da bebida, tá ligado? Que são... É isso, cara. É bíblico. Não. Crescei-vos e multiplicai-vos. É bíblico. A Irlanda é o país, um dos países mais católicos do mundo. Qual Irlanda? Pronto, acabou. Crescei-vos e multiplicai-vos. A verdadeira Irlanda? Não é só a Irlanda, né? Tem isso. Olha só, uma coisa que eu acho interessante, né? Eu, como todos nós aqui, somos descendentes de portugueses. Porra, eu sei mais ou menos da região onde a minha família veio, né? Da família Nora, que é mais no norte ali de Portugal, que era uma região mesmo celta. E aí eu gostava de usar essa informação como ponto de partida para criar um personagem, né? Acabou sendo o personagem Garganta Queimada, que era a antiga versão. O alter ego. Tá, que eu acho isso legal, mas, porra, e se eu fosse ficar limitado à Irlanda, eu acho que ia ser uma coisa meio inapropriada para os Fiana, a não ser que eles escolhessem ser uma tribo irlandesa. Eu acho que existe muita representação dela como tal, mas quando você vai ver o texto, ela é outra coisa. Eu acho, pegando carona nisso que o Dentinho falou a respeito dos estereótipos, eu também não gosto muito dos estereótipos. Eu só acho que tem alguns estereótipos que eles funcionam, entendeu? Então, quando você... justamente é por isso que eles existem, né? Você simplesmente falar que, sei lá, o cara é um guerreiro burro, isso é uma idiotice, mas... quando você fala que, por exemplo, que os Cris de Fenris, eu não acho que não tem nada de errado nisso daí, quando você vira e fala que os Cris de Fenris são uma tribo bélica, é uma tribo completamente voltada para a guerra. Pronto. É um estereótipo que funciona. E aí, se você for tentar aquela clássica coisa que você vai tentar explicar Lobisomem Apocalipse para os seus jogadores, quando eles começam e você vai tentando resumir o livro ali, rapidinho, falando um pouco de cada uma das tribos, você consegue fazer isso de maneira mais fácil com todas as outras 12 tribos. E com os Fiana, não. Saca? Então, eu acho que isso acaba causando um tipo de problema nessa identidade da tribo. Porque, talvez, assim, numa pressa de explicar ou qualquer coisa do tipo, a pessoa vai falar alguma coisa como o Pena tava falando ali, que é música pra... Como é que é, Pena? Beber, brigar e transar? Músicas pra beber, brigar e transar. Incrível. Então, cara, bicho, isso me dá muita raiva, porque eu acho que isso acaba virando um estereótipo da tribo que não é real. E não é paia também você virar e falar assim, é a tribo Garou. Tudo que você gosta nas outras tribos você vai encontrar nos Fiana. Sim. Olha, eu pessoalmente não concordo com o que vocês dois estão falando. Mas sem sacanagem. Não, tudo bem. Não, deixa eu só concluir aqui, o Pena, e aí você volta. Porque aí eu acho que o personagem Fiana, por causa do estereótipo, que você tá colocando isso daí, o cara só vai ser isso. E eu diria que a tribo, ela seria uma tribo completamente passional, voltada às suas paixões, né? E que o grande lance da tribo é uma coisa a respeito dessa vontade de viver. Eu acho que isso talvez for... celebrar aí é demais. A vida, né? Eles são celebrantes. Sim, mas eu não acho que isso ela deve ser de maneira frívola, sacou? Aí é esse que é o meu problema com os Fiana, porque quando você resume isso, o jogador, ele vai pra parte da frivolidade do negócio. Chegou o Fiana, o que você vai fazer? Eu vou beber uma cerveja, eu vou tomar um uísque, eu vou ficar chapado, eu vou tentar transar com alguém, agora eu vou arrumar uma briga. Pô, meu irmão, o jogo não é isso não, sacou? Enquanto com as outras tribos, quando você pega um estereótipo, você explica pra um cara que, sei lá, os Senhores da Sombra são os betas, são os filha da puta que estão tentando trair o negócio de sobrevivência do mais forte, pô, tudo bem, é muito raso quando você fala isso dos Senhores da Sombra. Só que esse estereótipo, ele funciona pro tipo de mentalidade da tribo. E eu não acho que a outra parte os Fiana, pra mim, na maioria das mesas, na maioria das interpretações, eles ficam sendo isso, eles ficam sendo rasos porque eles são frívolos.
E eu já falei frívolo demais nesse cast. Tem algumas coisas em jogo, Choco. Por exemplo, existe uma sequência de problemas aí quando você resume uma tribo. Se resumir uma tribo numa linha, igual eu fiz agora, é claro que é por brincadeira e tudo mais, mas se você resumir uma tribo numa linha, você realmente vai escolher um estereótipo da tribo, que possivelmente você leu no livro, e aí você está condicionando a informação base de uma pessoa a essa. Todas as outras vão ramificar disso. Raramente ele vai ter uma calma para fazer uma releitura do livro e falar, não, velho, peraí, pode ser diferente. Igual a maioria das pessoas acha que Hagabashi é sempre o bobo da corte. Não é assim que funciona. Né? Então, também parte de quem está ensinando esse negócio, também parte de quem está aprendendo esse negócio, para fazer algumas releituras. Isso é claro, isso é evidente. Eu posso partir que é uma tribo, por exemplo, que possui uma honra muito grande e que, inclusive, sente que tem um peso por ter participado da queda dos Vivadores Brancos. Eu posso falar de uma tribo realmente que bebe para celebrar a vida. Eu posso falar dos celtas que se pintavam junto com os pictos, né? Com as pinturas anis, que ficavam muito loucos para a batalha. Eu posso falar que todo Fianna geralmente tem que ter uma ou duas canções básicas de cabeça, então eu levo para esse lado do bardo. Então eu realmente, quando eu menciono a tribo Fianna, não é para uma conversa em Twitch, entendeu? Tem que sentar para ver. Agora, o líder da tribo tem um passeio entre um pub, entre um cairn antes de um grande combate. Nesse cairn tem mais cachaça e tem uma foda. Então não tem como. Não tem como fugir dessas coisas, porque elas são expressões muito diretas e claras de do próprio livro, cara. Ficar bêbado, celebrar, fazer festa, transar, brigar, tudo isso tem a ver com esse lance de... Só para completar o que o Pedro falou, quando o Sheamus, do WWE, foi criar a identidade irlandesa dele em volta, celta em volta dele, ele fez a questão de uma coisa. Ele falou, olha, eu não gostaria que a minha identidade fosse associada a álcool. E aí você pode perceber, toda vez que aparece o Sheamus do WWE falando sobre alguma coisa, não está vinculada com álcool. Tem várias coisas da Irlanda, tá lá de verde, tá lá com a cruz celta, não sei o quê, o cara é transparente e ruim, mas não tá ligado com álcool. Cara, entendeu? E ele poderia ser tipo um drunk fight, tá ligado? Ele não é. Tá certo. Além desses fatores, né, a tribo Fianna ela se pôs mais ou menos ali dentro da nação Garou como um dos bastiões da cultura Garou, né? E aí eu acho que isso também vai conversar com a coisa mais Garou, porque você vai ter ali, é uma tribo que ela usa adornos, né? É uma tribo que ela tem sim troféus de guerra. Ela tem toda essa coisa, né, dos galiards deles, né, a respeito de arte, de cultura, onde os Garou, né, a gente sabe que a nação Garou ela tem essa cultura oral, e aí os Fianna, eles são uma das tribos, né, e segundo eles mesmos, a maior tribo, né, que se destaca nesse sentido. Segundo as outras tribos, sempre vai ter alguém para refutar esse tipo de coisa. Então, os Fianna acabam somando muitos aspectos do universo de lobisomem dentro deles, né? Dentro da tribo. Então, acho que por isso, eu já escutei isso de um outro jogador, na verdade, de um narrador, que ele fala que o cara, quando ele não sabe do que ele vai jogar, mano, faz um Fianna, porque com certeza o que você quer vai estar lá no meio. E, na minha cabeça, isso não é negativo pra tribo, não, sacou? Eu acho que isso faz, sim, bastante sentido. Eu só acho que a parte da identidade da tribo ela acaba se perdendo em muitos aspectos por conta dessas coisas das quais eu já mencionei. Vamos lá então agora para a parte mais, né, técnica talvez da coisa. Vamos começar com a história da tribo. É importante falar que, apesar da gente estar fazendo esses apontamentos, a tribo é do caralho. E não, a gente sabe. Falando mal dela, nem nada assim. Não, porque a gente sempre fala isso. Não, com certeza. Se a gente não gostasse da tribo, a gente não ia fazer um cast a respeito da tribo, né? Não é uma coisa do tipo. Eu já falei no teste de enigma sobre não mexa com o meu sagrado, que o meu sagrado é lobisomem apocalipse, então eu tô nessa daí. Os Fianna fazem parte, né, do universo que eu gosto tanto. Porém, eu acho que não é nenhum problema
do meu ponto de vista, pelo menos, de eu falar as coisas que de fato me incomodam nos Fiana. Então é isso aí. Então vamos lá, vamos começar então com a respeito da história da tribo, surgimento e os eventos, os principais eventos da tribo, né, nesse curso da história deles. Então, bem, como nós temos 2 Fiana, vou deixar que vocês falem pela sua tribo. Deixa o Galearte Crescente falar aí. Eu tenho aqui um resumo muito interessante de algumas pessoas, que eu não sei realmente se foi o Pedro que escreveu esse resumo ou se foi o tal de Buiu que escreveu esse resumo. Ela diz o seguinte: o primeiro Fiana é o lobo que fica uivando para não ficar perdido. Aí veio o Lula e falou: meu filho, você canta bonito. Aí a galera começou a se bater no meio disso, tinha os pomores causando também. Aí também tinha os Fiat de frente, chegaram lá e dão um cocão nos Fiana. Aí os Fiana saem brigando e falando: nem doeu, mas eu vou pra Irlanda porque eu já queria estar lá de qualquer forma. Isso para não falar dos jogadores, mas escocês é tudo todo. Aí no século XIV, as fadas chegam e falam: o sonho acabou, desfizeram os Beatles. E daí os Fiana ficam lá comendo batata. Esse é um resumo, pelo amor de Deus, filho, o que é isso, velho? Porra, mas todos os eventos da história Fiana aí estão aí nesse resumo. O pior de tudo, eu tava achando que ia vir uma parada séria. Oh, meu Deus do céu. Pô, mas tá tudo certo aí, pode observar. Eu gostei muito da história dos Fianas, até porque num certo momento eles falam que eles são muito presos a números, cara. São meio numerólogos com a coisa, né? 3 vezes. Quando se vê 2 coisas, no livro você fala isso, né? Quando você vê alguma coisa que chama atenção sendo o número 2 ou 1 só, não tem problema. Se você vê 3 corvos em cima de uma árvore, preste atenção que é um sinal para você. E aí fala-se do surgimento, né, de um casal de gêmeos que depois de 9 anos e 9 dias apareceu, né, Fiona e um menino selvagem. Não, mas peraí, né? Começa a história direito, né? Fiana, tá vendo? Ó, já tem as outras tribos debatendo aqui. Como vocês estão falando que vocês são os maiores contadores de histórias e até agora vocês não começaram a conseguir começar, porra? Calma, cara, eu estou preparando o terreno. Dentinho, por favor, faça as honras de começar. Não, é porque o Pena tá empolgado, né, velho? Esses caras da Lua Crescente é desse jeito mesmo. Mas é o seguinte, velho. Essa parada... Não consigo parar de rir agora. Da leitura extraordinária do Pena aqui agora. Mas é o seguinte. Havia, né, um dos primeiros Garou, e ele, após um tempo, ele perdeu a sua matilha, ele estava perdido, como o texto primoroso disse, e uivou, foi um uivo belo e atraiu uma criatura que era Luna, tá? Essa criatura, ela ficou fascinada pelo uivo do lobo, de suas diversas formas. A criatura também era uma metamorfa, na verdade ela era uma das True Fae, né? Uma fada, e ela assumiu formas humanas, formas animanoides com esse lobo. E 9 meses e 9 dias depois, como disse o Pena, eles se encontraram novamente e ela tinha 2 filhos, uma menina e um menino. Sendo que a menina, ela levou para a terra de Tir na Nog, e o menino ele deixou com esse lobisomem. E dizem que o filho dele, né, foi o primeiro dos Fiana. A menina se chamava Fiona, inclusive. Né? Fiona, que é inclusive o nome de uma das casas dos Changeling, né? De uma das casas. E é também o nome da mulher do Shrek. Eu só consigo imaginar o Dentinho dançando uma dança irlandesa ao som de The Land of Tirnanog do Tuatha. Só porque o Tuatha de Danann tem um duende, um anão lá que dança, porra, aí é pai com o Dentinho. Bem, então esse é o mito de criação dos Fiana, né? Eu acho interessante porque ele foge um pouco da coisa do primeiro lobo, da primeira matilha e tal. E ali nesse conto você já tem uma ligação, porque bem provavelmente a tal Fiona, né, que foi levada para Tir na Nog, ela deve ser a fada que então, o Changeling, na verdade a fada mesmo, né? A fada verdadeira lá. E a Fiona, então, ela dá origem lá à casa dos Changeling, né? Então já vai mostrando ali a ligação que os Fiana vão ter com as fadas. Mas disso daí a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então a tribo, ela surge desse acasalamento sobrenatural, que ninguém sabe exatamente com o que, né? Que a Galiard, então, no caso... Porque é um acasalamento entre Não, Garou, mas você me entendeu, é porque eu tô falando que ela
ela acaba acasalando com uma outra criatura sobrenatural. Sim, eu entendi, eu tô enchendo o saco. Inclusive, no meu ponto, eu falei que era Luna e não uma fada, porque esse negócio de fada é fake news, entendeu? É chinês pra distrair a gente do apocalipse. Tá certo. Beleza, então assim, surgem os Fianna e que aí eles acabam optando por escolher os seus parentes ali, como a gente já disse, entre os celtas, né? Que então era a maioria dos povos ali da América Ocidental, da Europa Ocidental. E então, né, os Fianna eles passam pelos mesmos pontos, né, da história Garou ali, que vai ser o Impergium e também a Guerra da Fúria, né? Mas ali sem tantos destaques, vamos dizer assim. Eles participam, mas não tem nada assim tão relevante nessa história para poder ser mencionado aqui no nosso cast. Na segunda edição, os Fianna eles têm uma postura em relação aos Três de Prata como beta, muitas vezes. Não aquela posição de beta como os Senhores das Sombras cumprem, de ser um pouco de opositor, de apresentar um desafio, mas de ser um apoiador, né? O braço de... É um nobre na corte do rei, cara. Eu acho que dá para entender, Pedro, porque, como eu estava falando, a coisa da cultura, né? Os Fianna são esses protetores, esses guardiões da cultura Garou, de se entender que eles seriam também uma das tribos mais tradicionalistas, né? Então, se desde o princípio eles reconhecem um alfa, é natural que esse alfa, então, ele dure por muito tempo e ele continua lá e tal, e os Fianna vão apoiar ele nesse sentido. É uma das tribos realistas, que eu digo, não realista, questão de realidade, mas de seguir uma linhagem real. Aí, por conta disso, muito das questões Garou da história deles vai ser mais ou menos padrão com a história dos homens. Porque eles seguem presas de prata e tal, e estão sempre na frente, assim, no front contra o Wyrm, então as coisas elas são mais ou menos todas semelhantes. Inclusive na participação deles no surgimento aí da pior tribo, né? Bem, então aí eles passam a casalar com seus parentes, eles vão se espalhando pelo mundo e é quando você tem então essa ascensão talvez, né, dos Fianna. Vale lembrar aqui a respeito do nome, né, dos Fianna, porque eles a história dos Fianna é muito bem registrada nos livros e tal, justamente por esse lance cultural que eles têm. E aí a respeito do nome, de onde que sai o nome Fianna. E que na terceira edição, na edição revisada, isso deixa muito claro de que eles não são nomeados por causa do Fionn mac Cumhaill, né, que na verdade os Fianna eles teriam alguns humanos, né, que eles viviam em ilhas lá nas ilhas ocidentais, que eles eram chamados de ferozes, né, eles seriam os Fianna, que era o nome que era dado por eles na língua, no gaélico ou qualquer coisa que era dito lá na época. Então aí os Fianna acabam adotando esse tipo de coisa. Então agora nós vamos lá para os eventos notórios da tribo dos Fianna. O livro traz muita coisa, né? Eu não sei se são todos tão notórios assim, mas o livro acaba mencionando muitas coisas, né? E a gente começa que é a conquista do Eire, né? A conquista lá das terras das Ilhas Britânicas. Os Fianna chegam por lá, eles acham os Cairns, você tem o Cairn da Trispiral, a Tara de Prata, da qual a gente vai falar daqui a pouco, essa coisa toda. Mas aí o que eu acho que de fato é importante, que é a primeira batalha que os Fianna têm com os Fomorianos, né? Que aqui, apesar do nome, vale a pena sempre a gente lembrar que não tem nada a ver com os Fomori, né? Os Fomorianos são criaturas diferentes. E essas criaturas, elas chegam lá tocando terror e os Fianna acabam se juntando com as fadas para poder travar batalhas contra eles. Os Fomorianos eram os grandes inimigos dos Tuatha de Danann, né? Não a banda de Varginha. Porra, eu sou muito mais. É só montar uma banda chamada os Fomorianos e botar um festival pro dois gladiar, tá ligado? Esses Fomorianos, eles eram os maiores inimigos dos Tuatha de Danann, que eram, né, os filhos de Danu,
um grupo de fadas, né? E os Fianas se aliaram a eles nessa batalha. E com isso rolou toda a história deles no Eire. Ou Aire, não sei como é que fala. Exatamente. E, bem, aí ali, né, laços são formados, os Tuatha de Danann, eles acabam voltando para suas terras do Sonhar ou qualquer coisa do tipo, então um pouco dessa ligação dos Fianna com as fadas, ela é, entre aspas aqui, ela acaba sendo perdida, e eles vão se assentando ali pela Europa. E aí agora é engraçado que acontece um negócio que os Fianna eles saem apanhando de todo mundo. Né, porque eles eram uma tribo muito grande, né, em especial ali no continente, e praticamente o que você tem é que eles vão sendo expulsos e, numa maneira, não é... Vou deixar muito entre aspas aqui, eles acabam se ficando ali só nas Ilhas Britânicas mesmo, de novo, muito entre aspas isso, porque ali próximo ali da Grécia e tal, Macedônia, essa coisa toda, eles vão e tomam um pau das Fúria Negra, aí eles vão se afastando. Aí daqui a pouco eles encontram os Crisdifens, eles vão se afastando. Aí eles vão cada vez indo mais, né, os Crisdifens germânicos, e eles vão cada vez indo mais para próximo ali da Inglaterra. Aprendendo a duras penas, né, a respeitar o território do próximo. E aí a gente chega então o momento do Império Romano, né, que o Pedro já mencionou aí, onde você vai ter muitas perdas dos Fiannas em relação aos seus parentes. Uma coisa que eu acho só que em relação ao Império Romano é que é claro que eles vão conquistando uma porrada de coisa até chegar nos Fianna. Os Fianna vão sofrer bastante ali na mão dos romanos, mas que eu acho que o Império Romano ele é muito mais significativo, né? Essa ascensão do Império Romano ela é muito mais significativa para os uivadores brancos do que para os Fianna, na minha opinião. O lance é que os Fianna já tinham uma cultura muito espalhada, né? E aí, de certa forma, próxima dos uivadores brancos, lá naquela porção lá do norte das Ilhas Britânicas. Quando o Império Romano chega e vai massacrando parentes Fianna, é claro que eles sofrem as baixas. Só que eles já são um povo, entre aspas, multicultural, né? Multitribal. E eles não sentem tanto a invasão do território, né? Exato. Eles já estavam em outros. Vários territórios. E aí os uivadores brancos não. Eles, de certa forma, correspondem, tipo assim, a perda dos uivadores brancos, o que eles sofreram com a chegada do Império Romano, é muito parecida com o que aconteceu com os Wendigo, quando chegaram os homens brancos. Porque beleza, os Uktena também sofreram, mas eles estavam mais espalhados. Os Wendigo estavam mais lá, isolados territorialmente, e acabaram sofrendo de maneira mais pesada, assim, como os uivadores brancos. Depois então a gente vai ter ali a Idade das Trevas e tal. E aí, um pouco antes ali da Idade das Trevas, você tem lá os Crisdifens chegando no território dos Fianna, né, as invasões vikings e tal. E eu acho que é curioso, porque aí, Dentinho, respeitarás o território do próximo, é o cacete. Que aí os Crisdifens chegam tudo machado na mão, capacete com chifre, e sai pilhando os Fianna, filho da puta. E aí, enfim, acaba que os Crisdifens eles conseguem montar, né, uma fortaleza nas Ilhas Britânicas. Eu acho que isso acaba sendo um dos motivos pelo qual os Fianna eles vão ainda mais pro lado, e a Irlanda, é claro, você tem a Tara de Prata e tal, etc, mas eu acho que a Irlanda ela ganha ainda mais esse termo que o Pedro usou lá no começo do cast sobre a terra Fianna. Eu acho que isso pode ter um pouco a ver. O bastião, exatamente. Maldito Ragnar. E aí tem também os presos de prata que eles vão chegando por lá, né? Tem a casa, né, da... A Garra Conquistadora? Não. Tem uma da Garra Conquistadora antes, ela chega lá também e desce o cacete e vai essa porra toda. E aí nisso começa a fazer um tanto de coisa, que os Fianna eles vão se juntam com os presos de prata para bater nos Crisdifens, né? Então você vai ter aquela coisa lá do exército saxão lutando contra os nórdicos e tal, e daqui a pouco tem um rei doido lá dos presos de prata. Os presos de prata começam a mandar demais lá nas Ilhas Britânicas. Os Fianna junta com os Crisdifens, eles vão dar porrada nos presos de prata. E aí os Fianna ficam assim, tipo, eles vão ficando no meio do caminho nessa relação, protegendo as terras deles do jeito que dá. E não é uma tribo guerreira, cara?
Uai, Não interessa o lado, tem que estar dentro da guerra. é uma tribo guerreira, mas precisa da ajuda dos outros, né? Mas precisa da ajuda dos Não outros. interessa o lado, tem que estar dentro da guerra. Sabe, tá ligado quando você entra num moche e aí você foda-se o que vai acontecer, você só quer dar porrada e abaixar a cabeça? É isso aí, mano. Isso aí. Ô, Pena, vai chamar seu aliado preso de prata ou cria de fence pra você vir pro Não, debate? negativo, Vai lá. negativo. Daqui a pouco. Cara, daqui a ele pouco a podia gente ter um conversa. preso pra tá muito louco dessa porra aqui, velho. Preço de prata e filosófico é proibido, Garocast. Isso daí Tem um preso não bate na festa do Aranha. Beleza. Bem, e em relação à Idade das Trevas, né, e também à Idade Média, os Fianna eles vão seguir muito ali o papel dentro dentro desse medievalismo que vai acontecer, em especial nas Ilhas Britânicas, né? Você tem lá toda Guerra de 100 anos, aí, enfim, uma porrada de coisa, e os Fianna eles acabam participando disso daí. aí é da hora pra caralho. William Wallace, cara. O William Wallace e tal, enfim, né? A gente vai ter esse debate aí de William Wallace, mas enfim, William Wallace ou Robert de Bruce? Agora tem filme, né? Aí, O foda do cara é que o cara já chama Robert de Bruço. Eu falei, esse cara aí deu ruim pra ele. O Traidor tem filme, olha aí, o Traidor tem filme agora. o Pena já citou aí o filme que chama, em português, O Rei Legítimo, e em inglês, The Outlaw King, o que é pra mim bizarro, né? Que é praticamente Os dois lados da mesma moeda. o oposto do outro, né? Mas esse filme é bom, velho, vale a pena assistir. Né? E aí, a gente tem, né, antes, na verdade, a gente tem também a queda dos Uivadores Brancos, que os Fianna se sentem meio culpados, porque eles se diziam meio primos ou irmãos, né? Eles seriam a tribo mais próxima ali dos Uivadores, e é um dos motivos pelo qual os Fianna têm tanto ódio dos dançarinos da Espiral Negra, além também do fato de que a terra, então, dos Uivadores Brancos passa a ser dos dançarinos, e que essa terra é logo ali vizinha lá da região que os Fiannas habitam. E aí, beleza. A gente vai ter as guerras, né, as batalhas da Tara de Prata. A Tara de Prata, ela é várias vezes atacada, né, por diferentes inimigos da Wyrm, e enfim, os Fianna vão sempre defendendo a Tara de Prata e tal, etc. E tem a quarta batalha de Tara, né, que acontece no ano 2000. Só que é curioso porque essa última batalha, né, que seria aqui mais próxima, né, da nossa realidade, justamente pelo tempo, ela é uma coisa de que não se fala muito. Bem, e aí, em novembro de 2000, a gente tem a quarta batalha da Tara de Prata, né, que os Fianna eles acabam rechaçando as investidas dos inimigos, e a gente vai mencionar essa batalha, né, com um pouco mais de detalhe, mas no nosso Quebra do Osso. Por quê? O que acontece nessa batalha que é de fato, vamos dizer assim, digno de nota, até mesmo porque os Fianna eles não sabem exatamente o que foi que aconteceu, por como que eles conseguiram chegar até a Tara de Prata, é que o então Ardrig, que é o nome que os Fianna dão para os seus reis, vamos dizer assim, né? Os reis são Rig e o Ardrig seria o grande rei, né? O Brendan O'Rourke, ele parte para Umbra, ninguém nunca mais ouviu falar dele, mas antes dele ele entrega para o Bronn Macfionn, que passa a ser então o Ardrig dos Fianna. Então, e a gente vai falar dele no nosso próximo Quebra do Osso, então já, spoiler alert. Mas, então, acho que o grande lance da batalha é isso, né? Essa troca de liderança dos Fianna que vai ser impactante para a tribo como um todo, em especial no metaplot. Mas aí, vocês vão aguardar para poder ouvir a respeito. E como foi impactante. De fato. Uma outra coisa que a gente não mencionou, porque em especial tem uma diferença grande aí da segunda para a terceira edição. A gente já mencionou várias outras vezes no cast, né, que a White Wolf ela sai de um lado onde ela envolvia-se muito mais com políticas humanas na segunda edição, quando comparado com a terceira. A gente vai ter uma polêmica aí, porque parece que a White Wolf tá voltando a fazer isso, mas enfim, vou deixar isso meio de lado pra galera de vampiro. O que acontece é que eles falam bastante sobre o que eles chamam de tumultos, que é a guerra, né, a briga entre católicos e protestantes que a gente tem lá nas Irlandas,
E isso daí acaba posicionando Fianna contra Fianna, né, em especial por causa dos seus parentes. Então os Fianna católicos vão lutar contra os Fianna protestantes, e isso dá um pano para manga gigante. Você vê isso muito presente, inclusive na historinha inicial dos Fianna da segunda edição, e na edição revisada isso foi bem colocado um pouco assim para baixo do tapete. Não, vamos deixar isso um pouco de lado, vamos tentar não falar, mas é como já existia, né, esse pano de fundo, eles acabam pincelando sobre o assunto, mas a coisa não fica tão sei lá, explícita durante o livro. E ela é mencionada lá, deve ter uns 2, 3 parágrafos e só, bola pra frente, e não se fala mais nisso, praticamente. Porque, até porque a discussão vai cair dentro da gaveta intolerância religiosa, né, cara? Sim. Então, a White Wolf já estava sinalizando naquele tempo como é que ela se portaria nesse sentido. Eu vou te falar que eu até gostava, saca? Eu gostei dessa parada que eles colocaram na segunda edição. Cara, eu acho que na segunda edição isso dava uma identidade maior para os Fianna, saca? Uma tribo que, dividida entre si e tal. Sim. Sabe tem inclusive um meme daquele zelador do Simpson, que é escocês, inclusive? Eu pensei nisso agora, cara. Que aí ele fala assim, o escocês contra os ingleses, os escoceses contra os galeses, os escoceses contra os irlandeses, os escoceses contra os escoceses, merda, malditos escoceses. Eu gosto. Isso ilustraria bem o Fianna da segunda edição. Sim, eu acho. E eu acho que isso cria uma coisa, que os Fianna, eles têm uma inimizade, então. Teriam inimizade com os Cris de Fenris, aí eles vão pra América, eles têm inimizade com as tribos ameríndias, aí os caras vão pra qualquer outro lugar, eles vão tendo inimizade, eles já não gostavam das Fúrias Negras, eles brigam com os Presos de Prata e tal, e eles brigam entre si. Então eu gosto muito desse conflito interno que a tribo tem. E eu acho interessante que no cenário que uma tribo cai, né, que é descrito no livro Apocalipse, o final do Fianna, quando os Fiannas caem, o que acontece é uma guerra civil dentro da nação Garou. Então você acaba exportando, né, essa coisa micro dentro da tribo pro macro, que vira a nação Garou inteira, sacou? Então a tribo antes é dividida, agora a nação Garou inteira é dividida quando os Fiannas caem. Lembrando que isso é um cenário alternativo, tá, galera? Dava um aspecto mais brigador, eu acho, pra tribo. Não tô falando bélico, mas brigador. Eu concordo com o Pena que é foda, né? Porque é um tema que esbarra ali em intolerância religiosa, é um assunto meio delicado pra você tratar no jogo. Mas, por outro lado, eu também acho que a White Wolf escreveu esse conflito bem, porque não é algo que surge dos Garou, né? E também não, digamos assim, não coloca panos quentes num assunto que é complicado. É culpa dos parentes, ou seja, são os humanos como é na realidade. Existe intolerância entre os humanos e pronto. Ou seja, sim. Não pode negar essa realidade, mas tipo assim, eu acho que se os caras escrevem, eles não escreveram errado, mas supomos que se eles escrevessem de forma errada, você ia ter tipo assim, um personagem que, tipo, um jogador que ia focar, tipo, ok, eu sou um Fianna, mas aí, você é um Fianna católico ou um Fianna protestante? Então, e aí ele começa, tipo, a tomar essa faceta, o cara, velho, você tá jogando errado, entendeu? Mas aí que tá, porque eu acho que o segunda edição ele é muito bem escrito, mérito total da galera ali da segunda edição, porque a segunda edição consegue tratar desse tipo de assunto com maturidade. Saca? Porque assim, porque ele não vira pra você e fala assim, você é um Fianna católico ou protestante. Não, você é porra nenhuma, você é um Fianna, você gosta de Gaia, você adora Gaia e foda-se qualquer outro tipo de coisa. O seu parente, ele morreu num conflito e tal, aí agora você quer vingar o sangue desse seu parente. E é só isso. Então ele é tratado com maturidade, eu acho, do meu ponto de vista. Na terceira edição, eles não, digamos assim, se afastaram desse assunto porque ele era polêmico demais, não. Não. O dito foi bem escrito. Acho que eles se afastaram para não ficar muito datado, entendeu? Porque a partir ali do início dos anos 2000, aquele lance lá do Ira e aqueles atentados terroristas... Já tava acabando também, né? Acabando, já não tava... Já não uma Sim. coisa tão presente. Mas, ô Pedro, eu concordo com o que você tá falando.
Mas, assim, um direcionamento, sacou? Editorial mesmo. Em especial, a White Wolf escreveu uma porrada de nota e tal, quando acontece lá o atentado de 11 de setembro. Que a galera, tinha gente perguntando, isso foi o quê? Foi os Setita que atacaram os Ventro? Eles, não, velho, isso foi os humanos que fizeram e tal. O ser humano é podre e eles fazem coisas erradas, sim. Nem tudo que acontece no mundo é sobrenatural. E por conta disso, eles começam a se afastar um pouco nesse sentido. Mas é exatamente o que eu tava falando. No caso desse plot dos Fianna, desde a segunda edição, desde quando essa ideia foi criada, já foi nascendo, o mal já nasceu dos seres humanos, né? A divisão surgiu entre os parentes, não entre os Fianna. Então é nesse aspecto que eu acho que foi bem escrito. Tudo bem, eles limaram por vários motivos, porque os atentados do Ira não estavam acontecendo mais, porque era o direcionamento editorial da White Wolf, mas, saca, é bem escrito, não precisavam. Vamos lá então agora para a Sociedade dos Fianna. Assim, né, como todas as outras tribos, 5 augúrios. Qual dos augúrios dos Fiannas vocês acham que se destaca? Algumas vezes, o texto ele se dá de forma de um diálogo, então realmente o cara explica, né? Ele fala que os Ahron são os guerreiros entre guerreiros. Isso por um instante, se alguém não leu, tipo, sei lá, a tribo dos Crias de Ferre, você fala assim, ok, mas e os Crias de Ferre, né? E aí, quando ele passa para os Galiardi, existe um parêntese que precisa mesmo explicar, porque quando ele se refere a um Galiardi Fianna, ele, tipo, qualquer Fianna, geralmente, ele vai ter, por naturalidade, a oralidade, a tradição e tudo mais. Os Galiardes, eles são dados como uma elite dos princípios da tradição. O cara que tem que guardar com o maior zelo, mas é natural de um pertencente à tribo, um membro da tribo Fianna, ter essa tradição consigo, né? E os Teurges, eles realmente são dados como acalmadores de espíritos difíceis de lidar. Não, então, a questão dos Galiardi é porque, pelo fato de ser uma tribo apaixonada, né, os Galiardi são os incitadores das paixões, então nada mais natural do que eles terem um papel de destaque na tribo. Embora sejam os Philodox, que sejam os lupins casamenteiros, né? Porque existe paixão para um aspecto só, né? Eu tô falando paixão geral, né, para qualquer coisa. E a questão dos Teurge, cara, eu acredito que vem um pouco ainda daquela mentalidade celta dos druidas e tudo aquilo, que eles tinham um papel importante na sociedade daquela época também, né? Eles eram os místicos, os videntes, os conselheiros. Da mesma coisa que vai acontecer com os Teurges. Acho que por tradição acaba que eles herdaram esse papel, né, vindo da sociedade que deu origem, né, que a tribo escolheu para abraçar. Acho que por isso que esses dois augúrios têm um pouco mais de destaque, sendo que o Galiardi tem muito mais do que o Teurge, no caso. Mas eu acho que também eles veneram, cultuam bastante os Ahron dele, porque são uma tribo guerreira, são uma tribo bélica, eles têm toda uma tradição de duelo de Clives, né? Eles falam que os Fianna e os Presas de Prata são os maiores guerreiros na luta de Clive e tal. Eles também veneram os guerreiros, que é outro aspecto do povo celta. O livro traz também que os Ragabash, e aí eu não sei se concordo, mas ele diz em certa parte do livro que os Ragabash são vistos como um alívio cômico, como forma de luta. Eu acho que resumi muito os Ragabash, como a gente já conversou alguns minutos atrás. Mas isso... Fala aí. Mas isso as outras tribos têm também. Sim, mas eu acho que poderia ter uma outra faceta, talvez, sabe? Um tipo de estrategista, ou um agitador de massas, como o próprio livro dos augúrios fala, mas aí tipo, ele usa tipo, só como um alívio cômico. Eu não sei, alívio cômico tem um peso estranho. Para mundo das trevas, entendeu? Cara, engraçado, né? Os Fianna já são uma tribo superlativa em ser Garou, né? Garou, e ainda é Galiardo.
E eu acho isso coerente com a tribo, né? Parece que ela é bem fundamentada mesmo. Não quer dizer que você sempre vai precisar interpretar um Galliard, mesmo se você estiver fazendo um personagem outro augúrio. Né? Mas concordo aí com o que o Dentinho falou, que esses 3 augúrios aí, né, os Teuge, Galliard e Aron, eles têm um destaque em relação, na tribo, em especial o Galliard, obviamente. E tô achando curioso, porque agora eu acabei de perceber que os únicos personagens Fiana que eu já fiz foram justamente Hagabashi e Theodor. Talvez uma de fugir do superlativismo aí. Cara, eu já joguei com Fiana Galliard, mas o augúrio dos Fiana que mais me agrada são os Aron. Eu não gosto de Fiana Galliard, por nada contra vocês dois, mas é justamente aquela coisa assim, de que o cara vai fazer um Fiana e ele vai fazer um Galliard, aí o cara vai fazer um Creed Fence, ele vai fazer um Aron. Vai fazer o Senhor das Sombras, ele faz o Na verdade, o Senhor da Sombra, o augúrio característico deles é os Philodox, não os Hagabashi. Então a gente tem esse probleminha aí. Mas enfim, sabe, aquela coisa do tipo, o Uktena vai ser Teurge e tal. Então é claro que, se você for olhar, você vai maximizar a tribo nesse sentido, né, do Galliard. Mas eu não gosto muito, acho que por isso que o Pedro tá falando da coisa superlativizar e tal, etc. Então, pra mim, os Aron, justamente por essa história toda que os Fiana têm em relação a guerras e tal, as batalhas, né, essa coisa, se é esse amor, essa paixão à vida e ao estar vivo, o Aron é o primeiro cara, né, que vai enfrentar a morte, em teoria. Então eu gosto dessa dualidade ali, dessa coisa. Acabei de receber aqui uma transmissão mental do Pride, que está concordando contigo, Schultz, mesmo porque ele diria que os Fiana precisam de algum dom bom, né, para poder batalhar. Tava demorando? Você recebeu essa transmissão pelo tabuleiro Kija? Beleza. Aí agora eu acho que vai ser um ponto mais de comum acordo em relação às raças. Pô, cara, é o hominídeo que é a favorecida por motivos evidentes, né? A comunicação, o lance da socialização, embora isso, claro, exista de forma correlata entre os lobos, mas ela é muito mais desenvolvida entre os humanos e, pô, eles são extremamente rigorosos quanto aos impuros. Não, porque impuro nem a gente, né? Não é. O livro diz, né? O que é isso mesmo? Impuros são uma afronta à mãe, são a materialização da corrupção. Eu mental. acho que os impuros são que merecem destaque, porque os Fiana, um impuro dificilmente ele vai ter qualquer posição de destaque entre os Fiana, por causa da coisa, né, que ele é corrompido e tal, não só fisicamente, mas ele tem também o espírito quebrado, e eles prezam muito essa coisa de um líder ou de alguém em uma posição elevada, essa pessoa ser visualmente perfeita, vamos dizer assim. Né? Então, talvez até mesmo grandes cicatrizes de batalha e tal possam impossibilitar um Fiana de ascender na sociedade Fiana. Né? E aí, os impuros são bastante maltratados. Vale lembrar que isso aparece com muita força no edição revisada, nem tanto na segunda edição. Então, eu acho que a raça que merece destaque aí, em relação aos Fianas, são os impuros, mas infelizmente aqui num sentido muito negativo para a tribo, né? E obviamente para os impuros também. E, Chocos, eu acho que eu li isso em algum lugar, que os impuros que nascem com chifres, eles têm até um certo respeito dentro da tribo. Você lembra de ter lido isso em algum lugar? Mas se for chifre de gamo, de viado e tal, né? Exatamente. O cara nasce com chifre de bode, já pensou? Com chifres de cervo. Cara, eu não me lembro disso não, Dentinho, pra ser sincero. Talvez no Rage Across the Heavens, né, que tem um capítulo à parte ali a respeito dos impuros, possa tratar de alguma coisa. O livro da tribo não menciona nada diretamente. É de você imaginar que o cara ele teria algum tipo de respeito, mas ainda assim ele é merda para os Fiana, né? Não, mas é o tipo de respeito assim, ao invés de eu te dar 100 copões, eu vou te dar 90. Tipo isso mesmo. Vamos lá.
Bem, então nas subdivisões da tribo dos Fiana, a gente vai ter então os campos. Vamos falar um pouco dos campos dos Fiana. Eu já adianto, eu não gosto muito dos campos dos Fiana não, mas vamos começar então com os menestréis. É o campo mais representativo, né? Fiana, É tipo Fiana. isso, velho. Aí o cara. Sim, aí o cara é Fiana, ele é Galiardi, aí ele é do campo dos menestréis. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra. Ah, eu também era. Sai fora, pô. Sossega, mano. Se você não concorda, é só não ser. Não, Pena, você Acabou, tem que lembrar que eu posso mutar a sua voz. Aí você vai ficar cantando aí, ó. Menestrel de merda. Ah, sossega, pô. Mas eu não sou menestrel. Menestrel Dentinho. O show que você tá basicamente falando que é o Dentinho. Porra. Olha aí, Dentinho. Não, mas eu conheço o observando. Livro dos Fantasmas original, então do Livro dos Fantasmas eu gosto. Vai lembrar que o original. Mas o original era foda mesmo, né? Mas assim, sobre os menestréis, eu não me incomodo com a existência desse campo, não. Eu acho que é óbvio que ele existiu, ainda mais nessa tribo superlativa em tudo, né? Mas o problema, eu acho, é que ele vai estar dentro do pacote de vários outros campos que representam, de certa forma, características tribais das outras tribos. Não, Pedro, você tá fazendo uma leitura errada, cara. Na verdade, todas as tribos têm um pouco de Fiana. Como é que é? Na verdade, todas as tribos têm um pouco de Fiana, tá ligado? Saca? Então eu acho que assim, tipo, aí os menestréis, eles, sei lá, são o campo dos Galiardes. É claro que, né, que eles vão viajando entre os cairns, né, e vão registrando as suas canções e tal, etc, né, e eles são dedicados à música e, de certa forma, à arte, né, em todas as formas. Então, eles vão ter essa ideia. É curioso ver que no segunda edição, em especial, eles falam que membros de outras tribos e augúrios são convidados a se juntarem aos menestréis. Então, você tem o campo ele fica sendo ainda mais frouxo. E aí, acho que me dá essa ideia de não pertencimento, sacou? Multiculturalidade, cara. Você tá muito... Não, mano, mas é porque a minha crítica em relação aos Fiana é aquilo que eu falei lá no começo do cast, o lance da identidade. Então, quando você fala de multiculturalidade, isso vai refletir exatamente no que eu tô falando. Eles tentam abraçar a coisa de tantas maneiras, mas que os braços ficam curtos, sacou? Aí você falta, tipo, você acaba faltando essa identidade da tribo. Pô, mas eu achei até interessante esse lance de ser aberto para outras galeras. Mas, pô, eu tenho certeza que se o cara fez um personagem aí que é Fiana Galiardi dos Menestréis, esse personagem aí tem um Kilt e uma Brandon Cholo. É certeza. O Alan falou aqui que os Fianas são os toreadores Garou. Já falaram isso algumas vezes. Tipo isso. Ô, Pena, Tipo você não pode. Você não tem envergadura moral pra falar isso. Suas fotos de adolescência é igualzinho um toreador, velho. Mas é isso aí, meu irmão. Vamos lá. Fiana. O nosso próximo campo é a Irmandade de Erne. Okay. Forças de reação rápida, né, cara? Tipicamente All-in. Geralmente são feitos compostos por jovens e eles são ávidos em batalhas, vamos dizer assim, batalhas pelas batalhas para aumentar a glória e ter o nome conhecido, aumentar renome. É um bando de hooligan. Cara, são os adolescentes, né, cara? É um bando de hooligan que é mandado pra um lugar pra massacrar alguém. Fica chutando lixeira nas ruas. Pendurando a placa, né? Tipo isso. Não, mas agora, sério, acho interessante na descrição do campo esse lance de força de reação rápida. Porque aí não fica sendo necessariamente um guerreiro clássico, daquele que vai pra batalha, nem nada assim. E mais, talvez, uma gangue, sabe? Que vai lá e resolve uma situação rapidamente. Sim. E dispersa. Mas eles querem também ganhar glória, né? Eles gostam de se vangloriar. É um chamado bem, tipo, bem forte para um garoto, como o Pena disse, um garoto mais jovem, né? Tá doido para mostrar seu valor. A Irmandade de Erne, ela tem uma participação especial ali nos tumultos, né?
que em teoria a Irmandade ela passa a ser uma parada muito mais, talvez uma linhagem do que um campo, né? E eles vão entrar em conflito, em especial contra os netos de Fion, da qual a gente vai falar daqui a pouco, e eles vão, esses dois campos eles acabam polarizando ali a batalha lá entre os irlandeses, entre os irlandeses católicos e protestantes. Então, já que eu falei dos netos de Fion, vamos para eles então, netos de Fion. Pô, é bem semelhante, na verdade, com a Irmandade de Erne, no sentido de que são garotos que eles estão indo atrás de batalha, de glória, essas coisas todas. Só que eu acho que eles têm um direcionamento muito mais em lutar contra o Wizard. Eles não têm... eu diria que essa situação deles é muito mais ligada com missões específicas que utilizam eles do que acontecimentos que pedem uma reação rápida. É uma elite. Mas também poderia ter jovens ali facilmente pra... se você tem um personagem que não precisa ser especificamente algum, mas ele seja ávido por batalha, enfim, sua linha é essa de interpretação, não sei como é que funciona na sua cabeça, ali é um lugar legal pra você caçar XP, como se a vida fosse isso. Uhum. Ou renome, né, no caso. Mais um campo que também atrai então a muitos gente tem aí garotos. esses dois campos que são praticamente para personagens do Diablo, né? Que você anda, bate os bichos, pega ouro e fica aí. Vamos lá pro próximo. A gente chega lá então os fundamentalistas do Eire, ou do Aire. Eram fundamentalistas do Eire na segunda edição, eles passam a ser fundamentalistas da Mãe na edição revisada. Melhor campo, Piana. Por quê? Porque conflito político, né, Pedro? Ele é o mais difícil de jogar, eu acho. É o mais escrotão, né, velho? Eles são. Vai ser um personagem controverso, ele vai ter um papel diferenciado em relação aos outros Fianos, então acho que destaca. E, pô, basicamente, os fundamentalistas da Mãe querem trazer de volta o Império. Então imagina você interpretar um personagem desse dentro de uma matilha comum. É tenso, né, cara? É tenso, difícil. Mas eu gosto desse campo também, justamente pelo mesmo motivo que você, Pedro. Eu acho que ele rende personagens muito legais. É um desafio, né? Imagina numa situação em que o fundamentalista da Mãe tem a palavra e tem razão no que fala. Aí você fala, peraí, eu vou ouvir esse cara porque o que ele tá falando tem razão, ou eu não vou ouvir esse cara porque mesmo que tenha razão no que ele tá falando, é baseado em Imperium de volta. Aí achou que tu vai mas são os garros vermelhos dos... São os garros vermelhos hominídeos. Porque os impuros, os lupinos, a gente vai chegar aqui agora, que são os filhos do Jiri. Filhos de Jiri, exatamente. Aí, então, que são todos lupinos, né? Aí eu acho que esse campo não precisava existir. Por quê? Você acha que os protetores dos campos selvagens não precisavam existir? Não. É porque eu acho que fica muito, como o Chocos disse lá na introdução, que é uma repetição das tribos. Os campos parecem repetição das outras tribos. Na verdade, quem falou isso fui eu, mas é porque o Chocos já tinha falado isso em outra gravação. Você já tá tão bem. Não, mas o Chocos já tinha falado isso em outro podcast, eu concordo com ele. E, porra, sabe, quando você olha para alguns campos, parece que é só uma repetição de outras tribos dentro dos Fianos. Os fundamentalistas da Mãe parecem com os Garra Vermelha na ideologia, mas, porra, não precisam ser lupinos. Então eu acho isso interessante. Aí pra que você precisa de um campus de lupinos? Entendeu? Mas eu acho que eles são muito mais moderados do que os Garras Vermelhos. Você acha? Então fala aí sobre eles. Não, eu acho que eles são, cara. Em momento algum eu li que eles têm todo esse ódio pela raça humana e tal. Não, eles são lupinos que querem proteger os lugares selvagens. Sim. Então é tipo isso. Você pega... É um campo de garou lupino. Porque todo garou lupino quer fazer isso, independente da tribo dele. O que eu falei é o seguinte, no primeiro campo lá do fundamentalistas do mundo, você tem um aspecto ideológico dos Garra Vermelha, o que eu acho interessante existir nos Fianos, justamente para você quebrar com o padrão de superlativização. E aqui você não precisava de um outro campo que seja só de lupinos, sei lá, deixa os lupinos espalhados entre
espalhados na tribo de uma maneira geral, sabe? Mas é minha opinião. Eu concordo com ela. O nosso próximo campo são os Romeiros Sussurrantes. Que aí agora Isso, já vou adiantar logo. agora Já eu vou tenho. adiantar logo os Peregrinos Silenciosos dos Fiana. Adoro. Pode soltar o som aí, Born to be Wild aí, meu irmão. É agora. Então, Os peregrinos, os Romeiros Sussurrantes, já entreguei o ouro, são os peregrinos silenciosos, né? Dos Fiana. São batedores e uma característica bem forte que contradiz a base da tribo. Eles não têm raízes, né, em prol de uma missão pela própria tribo. Levam informações, trazem informações, eles têm uma forma um modo de não poder ficar no local fixo ou possivelmente distante da sua terra. Ou seja, eles são exatamente os Peregrinos Silenciosos. Exatamente, peregrinos silenciosos, que é a junção das minhas duas melhores tribos que eu gostaria. Então, obrigado, White Wolf. Um beijo em crinos na sua bunda. Pô, mas então, é lógico, tem essa associação fácil aí com os Peregrinos Silenciosos, mas eu acho que eles diferem deles numa coisa muito crucial e que pra mim faz os Romeiros Sussurrantes serem interessantes. É o seguinte, porra, os peregrinos, parece que todo peregrino silencioso sofre de embotamento afetivo, sabe? Como é que é, Pedro? Peregrino silencioso sofre de embotamento afetivo, saca? Não pode se emocionar nem nada, é sempre soturno, reclamação, etc. Enquanto isso, a gente tem aqui o Pena de Prata, tá ligado? Nossa! O sussurrante, nada silencioso. Nem um pouco sussurrante. Mas Nada eu diria, ô Pedro, que o lance dos peregrinos é muito pelo lado do isolamento deles, né? É comum um peregrino silencioso ele estar sozinho nas suas andanças. Então, ele acaba que, sei lá, a estrada compartilha dos sentimentos dele. Enquanto os Romeiros Sussurrantes estão lá de motoclube, né, Pedro? Eles têm um bando deles. E depois, então, os Tuatha de Fion, que são o último campo dos Fiana, que, eu queria ver mais coisa dos Tuatha de Fion escoando pro resto da tribo, saca? Porque os Tuathas de Fion, eles se consideram parentes distantes das fadas, e eles fazem peregrinações ao portal de Arcádia e tal, etc. E eles têm uma ligação maior com as fadas. E aí, aquela coisa que eu já critiquei em algum Garocast aqui agora, que eu não me recordo, que essa ligação dos Fiana com as fadas, ela fica muito nas histórias e por muitas vezes ela nunca acontece. E eu acho que aqui isso vai estar mais presente. Eu acho que isso podia escoar mais pra tribo. Justamente eu acho que ia causar uma identidade mais interessante. Garocast 1 que você falou isso. Não? Então é isso. Guardião das memórias, né, cara? Bem, garoto. Mas eu concordo também, eu acho que devia ter um destaque maior, acho que poderia mencionar um pouco mais a questão da ligação dele com as fadas, justamente quando você fala dos Tuatha de Fion. Só que não fala muito, né, cara? Tipo, apresenta um dom e só isso. Não fala, tipo, em termos práticos, como essa ligação poderia acontecer. Eu concordo. Eu acho que o que devia acontecer era que esse campo não devia existir e que essa ligação com as fadas devia ser geral. Ele devia ser mais relevante aos Fiana como um todo. Pô, cara, Sim. eu concordo com você e eu acho que eu vou acabar adiantando aqui o próximo tópico, que é o seguinte, uma edição que eu faria no livro de lobisomem como um todo é criar mais um antecedente. Nossa, Pedro, geralmente isso aí é o desafio de posto, velho. Foda-se, agora o Chocos que se desafia aí criando outro. Eu acho que os Fiana, eles mereciam um antecedente equivalente à raça pura, mas que traduzisse essa ligação com as fadas, sabe? E que fosse coisa talvez obrigatória, tipo Deus de Prata com raça pura. Saquei. Bem, vamos lá então. Agora a gente chega aqui, então, a gente já acabou mencionando um pouco da distribuição geográfica dos Fiana, né? Onde eles vão espalhar-se aí graças às várias peregrinações dos Fiana aí, muitas vezes forçadas,
né, pelo mundo inteiro. Então a gente tem lá, né, a expansão do Império Romano e depois a expansão do Império Britânico. Isso acaba difundindo os Fianna lá por tudo quanto é lugar. Então eles têm uma presença muito forte, obviamente, na Europa Ocidental como um todo, em especial nas Ilhas Britânicas e, né, nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm uma porrada de descendente de irlandês lá, que foi para lá e tal, etc. Então, os Fianna são bastante comuns nessas áreas e no restante do mundo também. Em se tratando da litania, dos mandamentos, qual deles vocês acham que ele tem um destaque aos Fianna? Positivo ou negativo? Tanto faz. Pô, o primeiro mandamento da litania, né, não acasalarás com outro garou, ele tem uma certa força na tribo. É um problema, né? É um grande problema para os Fianna. São os maiores produtores de impuro da nação garou. O livro mesmo fala, tipo assim, se não me engano, eu acho que é uma Galiardi mesmo que fala no livro da tribo. Ela fala assim, olha, eu tenho que ficar entre a galera, rola uma cachaça aqui, todo mundo fica esperto, mas geralmente os membros mais velhos têm que ficar de olho, porque tipo, se dois garotos tomam um pouco demais, a gente meio que dá uma cercada para que a coisa não aconteça especificamente entre dois garotos, né? Eles meio que vigiam entre si, mas nem sempre dá para segurar. Ou seja, os anciãos Fianna são todos empata foda. Quando a foda vai... Enfim, segue o baile. Eu acho que os Fianna são tão tradicionalistas que, apesar aí do que vocês estavam falando dos impuros, né, eles seguem bastante todos os mandamentos. É claro que todas as tribos vão ter quebras na litania, mas eu acho que todos os mandamentos eles são interpretados muito a maneira garou da coisa, vamos dizer assim, saca? Se você for pegar talvez uma interpretação padrão da litania, eu acho que ela vai se assemelhar bastante com a interpretação dos Fianna. Eu, particularmente, eu não vejo assim, um mandamento de destaque entre os Fianna. Na verdade, eles têm uma questão, vou usar a expressão aqui, mas enfim, né, porque está tão sujo a discussão sobre isso, mas eles têm uma visão quase que fascista de algumas coisas na litania. Eu digo fascista do termo fascismo mesmo, não da discussão de hoje em dia. Por exemplo, primeiro eles preferem lutar até a morte, ao invés de aceitar uma perda honrada, né? Outra, o primeiro quinhão da matilha não devia ser entregue, devia ser tomado, já que o cara o mais velho é o mais foda, por que ele não toma? Né? Também tem um lance de não só se pode desafiar o líder em tempo de guerra, como se deve, né? Isso dá manutenção a uma tribo de guerra. Ao mesmo tempo, do outro lado, tem o lance deles serem corações moles. Aê! Né? Eles falam, sobre o garou ser um fardo, não serás um fardo para a sua tribo. Cara, velho, nós somos um bando de coração mole, seria um crime tirar vantagem disso. Né? Fazer com que um Fianna velho se mate seria muito doloroso para ele. Então eles têm algumas interpretações diferentes. Né? Eu acho que tem uma coisa que ela talvez represente uma diferença para os Fianna, que é o mandamento respeitará aqueles inferiores a ti, são todos filhos de Gaia. Sim. Eu acho que os Fianna, quer dizer, eu acho não, isso é descrito no livro, né? Os Fianna, eles colocam os parentes numa categoria próxima a eles mesmos. Então, a palavra inferiores, eu acho que ela acaba ficando um pouco deslocada aqui, sabe? Se a gente estiver especificamente se referindo aos parentes, por exemplo. Ok, em se tratando da espiritualidade dos Fianna, né? Eu já falei lá no começo do cast, né? A gente tem aqui então a tribo abençoada pelo cervo. Como vocês entendem aí o lance do cervo, como os Fianna honram o cervo, essa coisa toda? Cara, o cervo, ele nas culturas europeias, né, ele é um animal associado à virilidade e à fertilidade, tudo isso. Então, e a resistência física, o vigor, né? Eu acho que os Fianna, eles vão honrando o cervo
justamente mostrando a sua resistência a diversas intempéries, a diversas situações difíceis, e também explorando o aspecto da própria virilidade. Eu não digo apenas em termos sexuais, mas questão de imposição física mesmo. Eu acho que é uma veneração, uma devoção física ao ser. Eu acho que você está querendo a palavra virilidade, cabe, lógico, mas para distanciar do lance do masculino, acho que você está querendo falar vitalidade, né? Isso. Exatamente, o vigor, né? Cara, mas eu acho que é um aspecto bastante físico dentro da tribo. Os Fiana, eles enxergam o cervo em três vertentes, né, de acordo com o livro. O gamo branco, cernuros e cornífero. Né? São totens realmente de selvageria e de virilidade reprodutiva em si. Né? Então, várias vezes, durante algumas vezes, você vai ver essa representação, essa espécie de tríade, mas não confundir com as várias tríades que nós já conversamos já nos outros casts, mas é possível ter a contemplação de um desses três. Que é exatamente isso, né? O cervo branco, o cernunos e o chifrudo, né? E tem também, no caso dos Fiana, localizados ali na região nordeste do país. Aí, garoto! Anhanguera, o espírito velho, né? Mas enfim, sem spoiler. Mas aqui, eu acho interessante que esse lance da vitalidade, da virilidade, da força para a vida, né? Ele também é representado na corte espiritual que está em volta ali do cervo. Sem entrar especificamente nas lendas celtas, tem alguns espíritos muito importantes para os Fiana, que são os espíritos das árvores. Eles idolatram muito as árvores. Tem a ver com os druidas, né? Sim, tem a ver com os druidas. E a gente preservou isso, não foi pena. Quando a gente criou o Caerne de Fiana no Nordeste brasileiro, colocamos o totem, o grande baobá, tentando colocar esse lance aí de virilidade e também de imponência, né? Porque, porra, o baobá é... Pedro falou de não dar spoiler, mas ele mesmo já foi. O cervo ele vai ter esse aspecto, eu acho que interessante, de ciclo da vida, saca? Que é uma coisa que todo mundo que já viu o Rei Leão entende logo nos 5 primeiros minutos. E eu espero que vocês já tenham visto o Rei Leão, porque puta merda. Falou o Scar, né? Tudo bem. E aí ele acaba conceituando bastante a tribo, né? Essa coisa toda que eles têm com a vida e tal. Eu acho que é uma parada bem interessante. Eu gosto bastante do totem. Acho que ele tá muito certo em estar associado com a tribo. Agora, a respeito dos antecedentes, então. O Pedro já falou que acrescentaria um antecedente ali dos Fiana, talvez alguma coisa de corte feérica, ou sei lá, a gente pode pensar no nome ali depois nesse sentido. Vale a pena lembrar que os Fiana eles não têm nenhum antecedente restrito, né? Então, os ramos da tribo são tão variados que eles podem comprar de diferentes quaisquer antecedentes. Eu gostaria aqui, eu acho que, parentes é uma coisa muito importante para os Fiana, né? Como um todo. E então, sei lá, eu vejo que praticamente todo Fiana teria pelo menos uma bolinha ali em parente, porque ele saberia onde está esse parente, ele auxiliaria esse parente, e certamente esse parente também o auxiliaria. Eu acho um pouco estranho a ideia de um Fiana solitário. Então, justamente por isso, eu acho que parentes, assim como aliados e contatos também, né, é uma tribo bastante gregária nesse sentido. Sim, tá a vida passada, né? E eu queria também fetiche, cara. De raça pura. O poder para que você crie um Fiana e coloque nos seus antecedentes parentes é a seguinte regra, meu jovem. Sozinho você não é nada, nem corno. Só se você achar o chifrudo lá do totem. Pode ser que seja. Mas eu concordo bastante com a visão dos Chocos. Eu acho que aliados e contatos também, eles são bem vistos dentro da tribo.
né? Como o Chocos disse, é uma tribo bem gregária. Quando eu jogo com o personagem Fianna, eu tenho muita dificuldade em distribuir meus pontos de antecedente, porque são só 5. Eu sempre gasto ponto de bônus, porque, nossa, questão de ancestrais, de raça pura, fetiche, como todos os antecedentes vocês falaram, pra mim eles são importantes para o Fianna. Então acaba que eu gasto muito ponto de bônus quando eu vou criar um Fianna com antecedente, mas muito mesmo. Eu acho que os antecedentes que eles não se destacam para os Fianna de alguma forma, eles são rituais, totem e a vida passada. Mas não é que os Fianna não teriam, ou que é menos importante. É que os outros são mais imediatamente relativos. Cara, eu colocaria recursos nessa lista. Então, Não, mas vidas passadas eu vejo como importante. Mas só que eu acho que Vidas Passadas vai ser aquele lance pros Teurge, pros Galiardi. Não, sabe? eu acho que é para manter a tradição, Pedro. Você pode ter acesso a vidas passadas de uma forma muito mais pura às tradições. Qualquer um pode, mas eu tô falando assim, a ligação com a tradição e com a família, ela é mais importante do que a ligação com alguém que já morreu, pô. Sim. Mas eu acho que pra mim, né, eles são ainda um antecedente bem importante. Uhum. Inclusive tem um defeito de Fianna chamado Ecos do Passado. Eu falei assim, cara, isso daqui, o cara combina demais com um cara que tem ancestrais, sabe? Ou vida, dependendo da edição que você tá jogando. É o cara anacrônico, assim? Não, esse Ecos do Passado, cara, é uma parada bem sinistra, que quando o cara toma um dano, ele tem que fazer um teste, se ele falhar no teste, ele fica um tempo inativo, sabe? Meio que relembrando, sentindo dores passadas, uma parada assim. A respeito dos antecedentes aí, eu acho que no caso de ancestrais, que é pra usar o nome correto da porra do antecedente, ao invés de vidas passadas, mas tá bom. Eu acho que, apesar, né, de que quando eu falei lá do Pedro tava fazendo a lista dele, eu incluiria recursos, eu acho que os Fiannas não são uma tribo tão mística assim. Então, essa ligação com a família e tal, sei lá, esse mundano dos Fianna me parece muito mais conectado com a tribo do que essa outra parte, sacou? Então, sim, eles são mais exatamente. terrenos, né? Então, eu acho que rituais, totem e ancestrais também, tudo bem, é porque assim, eles podem comprar todos, né? Mas eu acho que esses rituais, esses antecedentes mais garou, né, com exceção dos parentes, eles podem ser deixados um pouco de lado. E aí eu concordo com o que você tá falando, Dentinho, você só tem 5 pontos e tal, então se eu fosse fazer um Fianna e eu não pudesse gastar ponto de antecedente, ponto de bônus nenhum em antecedente, eu acho que eu ia priorizar esse tipo de coisa, esse terreno da tribo. Cara, então, o lance do fetiche é justamente pra meio que concatenar essas duas coisas que você falou aí. Eu concordo que os Fianna não são tão místicos assim, e eles são muito ligados à comunidade, etc. De forma que eu imagino que seria uma prática comum os filhotes Fianna ganharem fetiches assim para se protegerem, inclusive das ameaças espirituais que eles não, entre aspas, não manjam tanto. Entendeu? Aí, e também, porra, se você pegar qualquer capa lá do montante, slime, tem um cara lá com mas que não precisa ser um fetiche, mas tá bom. A gente chega aqui agora, então, na parte das diferenças entre as edições. Né? Quais são as principais diferenças? O que é que vocês acham que varia tanto da segunda edição para a edição revisada ou, se pá, o W20? Então, eu acho que as edições, elas mudam às vezes para pior. Eu prefiro, no geral, a segunda edição, mas no caso do Fianna, eles melhoraram muito nessa segunda edição. Acho que a tribo ela começou a ter mais uma identidade própria mesmo, porque antes, pelo menos olhando só o módulo básico, o Fianna ele parecia mesmo uma Sim, eu acho que muito dessa identidade vem essa questão dos parentes dos Fianna, né? Esse reforço que eles dão no texto a respeito do cuidado que eles têm com os parentes, a ligação que eles têm com os parentes e com a família e tal. Eu acho que isso fica bem mais claro na terceira edição. Por outro lado, cara, eu acho que na segunda edição, aí eu tô falando do livro de tribo, apesar de isso ser ainda muito raso, eu acho que ela é uma tribo mais celta,
saca? Do que na edição revisada. E isso é uma coisa que me agrada bastante. Eu gostaria que a tribo, ela fosse, esse lado da tribo fosse explorado mais profundamente, no entanto. E aí, claro, tem toda a discussão, né, dos tumultos, né, católico contra protestante lá, do qual a gente já falou, que na segunda edição isso é muito mais presente, então a tribo ela é muito mais rachada, né? Parece mesmo quando você olha justamente os livros de tribo, né? Se você está analisando. Sim. Exatamente. Eu tô falando aqui pura e simplesmente nos livros de tribo. Até porque praticamente todas as tribos, na segunda edição, elas vão ter alguns parágrafos e na terceira edição elas vão ter 2 páginas cada uma. Então é muito pouco para você poder falar sobre as tribos no geral. É isso aí. Eu prefiro muitos aspectos da segunda edição, né? Que nem eu falei lá atrás, a questão da briga tribal, né? A briga intratribal, eu acho aquilo sensacional que eles colocaram na segunda edição e que na terceira já não tem tanto isso, né? Mas a questão dos parentes, como vocês falaram também, ela fica muito mais forte na terceira. Eu acho que o pessoal da White Wolf falou assim, não, peraí, a gente tem que dar uma compensada em alguma coisa aqui, né? Tentar caracterizar essa tribo de uma outra forma. E aí eles acharam essa questão dos parentes. Que eu acho que combina muito e tal com a questão da tribo ser uma tribo que sente bastante, né? Que é apaixonada e tal. Mas, edição por edição, se eu tiver que escolher, eu escolho a segunda. Tá joia. Então agora a gente chega lá na parte do o que vocês mudariam na tribo. Bem, os dons eu mudaria, acho que praticamente todos. É uma coisa que me incomoda na tribo, nessa questão da identidade do qual eu estava falando, é que muitas vezes os livros, quando eles vão usar um dom, ou eles vão falar de um ritual, ou de um totem dos Fianas, eles acabam se apropriando de nomes da cultura celta e tal, só que eu acho que falta isso na tribo, entendeu? A gente vai ter essa dificuldade do que seria o povo celta, né? Porque são, na verdade, vários povos, então isso acaba gerando algum tipo de problema. Então eu acho que se a gente for tratar aquela coisa da mitologia deles, né, dos deuses deles lá, de todo aquele panteão, Nuada, Fion, tem essas paradas tudo aí, eu não sou muito bem versado em mitologia celta, mas eu gostaria que a tribo se aproveitasse mais disso para poder criar esse lance identitário, que, na minha opinião, é uma coisa que eu sinto falta na tribo. E, de repente, pode ficar parecendo pro ouvinte da qual é uma tribo que eu não gosto, mas não, eu gosto da tribo, só que eu vejo esse tipo de defeito. Tem outras tribos, por exemplo, da qual eu não gosto tanto, eu não me importo, e aí eles têm seus defeitos, mas foda-se, já não gosto mesmo da tribo, foda-se se tem defeito, foda-se se não tem defeito, entendeu? Pô, Choco, acho que você encontrou uma resposta aí que eu vou me apropriar dela. Se eu entendi bem o que você falou, você gostaria que os Fianas fossem mais calcados na mitologia, né? Tal qual, por exemplo, os trilhos de Fens eram na Idade Média, por exemplo. Algo assim? Não é só na questão mitológica só da coisa. Eu não quero parecer que é só uma coisa de, eles vão... tem um cara lá do braço lá de ferro, lá, sei lá o que é. Tem um cara que tem um braço de prata, Luada. Nossa, Luan, sei lá quem que é esse cara aí. Não, mas eu tô incluindo também, por exemplo, a corte espiritual dos Fiana, que o pessoal entende pouco dela, ou usa pouco, ou então também a ligação com fada também. Sim, né? sim, era outra coisa que eu ia falar. Então, eu acho que só para concluir, Pedro, essa ligação, eu acho que se os Fianas tivessem essa coisa dessa terra própria, mais esse bastião, essa coisa mais forte do que... porque como, né, é uma tribo que acabou se espalhando, não é tão presente assim. E se apropriasse mais, se aproximasse mais da cultura humana daquela região e, né, seja essa cultura histórica ou não, eu acho que me agradaria mais. E além disso vai incluir, por exemplo, o lance das fadas que eu já mencionei quando a gente falou dos Tuatha de Fion. Uma outra coisa que eu acho que poderia mudar, que eu mudaria na tribo, seria a questão
né, do defeito tribal. Não é todo mundo que usa, mas eu acho que o Fiana tem uma penalidade só num teste de força de vontade. Eu acho uma coisa tão ampla e ao mesmo tempo tão estranha para um Fiana, saca? Acho que ele poderia ser muito mais bem explorado do que simplesmente uma penalidade em força de vontade. Boto fé total, inclusive fica aqui a recomendação de ouvir o teste de Leeds, mas em que eu e Pride discutimos isso daí, sugerimos outros efeitos tribais aí pra todos. Aquele que você criou pros Fiana ficou muito legal. Eu nem lembro, cara. Que era alguma coisa relacionada também a uma tríade, né? Tipo um Triskelion. Ele teria momentos em que ele estaria mais ligado a seus parentes, momentos em que ele estaria mais ligado ao seu lado Garou, e momentos que ele estaria mais ligado ao seu lado feérico. Isso mesmo. Isso aí impactaria na fúria, na gnose e na força de vontade dele. Eu acho que ficaria muito mais legal para um Fiana do que simplesmente uma penalidade em força de vontade. Pô, tá aí, tá vendo? Essa daí seria a minha mudança. Já falei aí no passado. Tá certo. Mais por causa da cachaça, mas é isso aí. Ah, você me lembrou uma outra coisa. Bom você falar de cachaça, Pedro. Cara, eu retiraria essa insistência que a White Wolf tem nessa coisa dos Fianas serem beberrões e tal, etc. Eu acho que você consegue passar a mensagem usando outro tipo de argumento com outro tipo de texto. E o motivo disso é aquilo que eu falei também lá no começo do cast, porque eu acho que os Fianas, eles acabam tomando algumas camadas generosas de frivolidade por parte dos jogadores por conta desse entendimento. O Fiana, meu Fiana, cheguei, vou tentar transar com alguém, vou beber alguma coisa. Bicho, pelo amor de Deus, saca? Acho que fica... Fora que isso também propaga um velho estereótipo xenofóbico em relação aos irlandeses, né? Aham. Eu acho que para isso seria muito simples, cara. Os Crimes do passado, na Idade Média, eles eram muito mais ligados à mitologia deles, e no presente nem tanto. Eu acho que poderia ser mais ou menos assim, sabe? No passado mitológico, os Fianas eram famosos beberrões e tem lendas sobre isso, mas isso daí é outra coisa, é um aspecto bem terciário assim, da cultura. Então, é justamente isso que eu acho. Eu acho que não ia ter nenhum problema se falar que eles são amantes da vida e tal, etc. Então, qualquer coisa dessa da bebida ia ficar subentendido, ia depender de jogador pra jogador, ia ter o cara que ele virar na sua mesa e falar assim, porra, eu fiz um Fiano aqui que ele bebe pra caralho porque é a maneira que ele acha de que ele vai aproveitar a vida. E você fala, porra, que do caralho. Porque isso é uma novidade, entendeu? O texto não fica falando disso várias e várias vezes. E sei lá, você fala dos Fiana ter os seus whiskies e hidroméis mágicos, que numa forma de amuleto e tal, etc. E pronto, tá bom. Eu acho que faltam fetiches, cara, já que eles se dão tanto por tradição, tem uma cultura rica pra se discutir, né? A gente falou isso agora, tá falando isso agora, né? Os adornos do personagem da Bibi, que é baseado em uma pesquisa. E assim, não é só o que te apresentam, você deveria buscar mais a fundo, sei lá, criar um... Tem mais fetiches legais, porque ele falou agora que o personagem dele tinha uma espada na hora e tal. Então assim, os dons realmente precisam dos conselhos do Pedro, para ficarem melhor. Agora, faltam fetiches, cara, faltam fetiches. Eu acho que não faltam não, cara. Assim, eu acho que faltam fetiches legais. Sim. Mas eu sempre imagino o Fiana especificamente bem cheio de comunidade. Sim, eu não consigo imaginar o Fiana, já que você talvez falou Garou. Dá pra ver só o Fiana lobisomem por si só. Tem alguma coisa, sabe? Eu acho que no caso do fetiche, como os Fianas são os Garou, como a gente tava falando, acaba que eles incorporam as Clives como fetiche, saca? E eu não acho que uma Clive diz muito a respeito de um Fiana. Por conta... Os jogadores brancos, eles acabaram ficando, entre aspas, né? Bem entre aspas, donos do lance da pintura corporal. Eu sei que os isso também, mas é mais preponderante entre os jogadores brancos, e aí, uns pictos, né, cara? Coisa que... Porque no que eu falo a respeito de Clive, é porque a Clive, ela é a arma dos Garou, entendeu? Então eu acho que assim, os Fiana... Então eu acho que os Fiana, eles não têm sei lá, de certa forma, vou dizer assim, tipo assim, o fetiche deles, entendeu?
É nesse sentido que eu tô falando. Uma coisa que você vai falar assim, porra, tal. Porque você tem as DCA lá dos Peregrinos Silenciosos, você vai ter os Labres das Fúrias Negras, os Martelos de Batalha dos Cris de Fenris, você vai ter... aí as Clives, por exemplo, você tem elas forte, em especial entre os Presos de Prata, o que faz completo sentido. Você tem as lanças lá das tribos nativas americanas, saca? E aí, na hora que chega dos Fianna, eles só têm... não tem. Eles têm uma lança e tem um machado muito mas foda. aí o que eu tô falando são fetiches muito fortes, é claro, de níveis muito avançados, mas eu não acho que eles encaixam tão bem com a história e a identidade da tribo. Eu entendo que, por exemplo, quando você fala da lança, tem o cara lá dos Fianna, que eu não lembro o nome nem fudendo, na verdade, da mitologia, que o cara arremessa uma lança e a lança atravessa um muro de pedra, tal, uma parada assim. Que eu acho que a lança poderia ser, por exemplo, saca? Algo dos Fianna. Assim como não tem problema as outras tribos ter também. Mas como essa parte da mitologia, essa parte cultural humana, ela acaba ficando... ela se aproxima e se distancia dos Fianna por várias vezes, você tem que explicar, por exemplo, o mito para você falar, olha, é por isso que os Fianna têm uma lança, sacou? Enquanto você vira assim e fala assim, os Wendigo têm lanças famosas. Porra, beleza, você não precisa me dar uma explicação, isso já tá fazendo parte do meu imaginário. Uhum. Beleza. E na opinião de vocês, por que a tribo é tão do caralho? Porque eu tô nela, claro! Cara, pra mim é porque ela é a tribo que sente, né? Como vocês falaram aí muito tempo de tentar caracterizar as tribos, né, em uma frase só e tal. Pra mim, eu defino os Fianna como a tribo que sente. Eles são os caras que vestem a camisa e que vão ficar, né, tipo, se vai entrar em qualquer coisa, vai dar 110%. Eu já falei isso lá no primeiro Garocast também, e não muda a minha opinião. Outra coisa que pra mim deixa a tribo muito do caralho é justamente o fato deles não terem um estereótipo tão forte pra, tipo assim, pra preencher um certo papel, saca? Eles são mais versáteis, eles são Jack of all trades, né? E Masters of None. Que pra mim, poxa, eu gosto sempre de personagens versáteis que façam várias coisas e que podem se encaixar nos mais diversos nichos. E isso pra mim o Fianna ele faz com maestria, justamente por ele não ter essa identidade, como vocês disseram. Do campo dos menestréis? É porque quando o cara é Galiardi, Fianna, a gente fala desse jeito. Não, eu vou deixar quieto, porque senão vira superlativo demais. Mas, pô, então, é justamente isso aí, que tudo que o Dentinho falou que eu gosto. E também, porque, pô, cara, é lobisomem apocalipse, né, velho? E a gente tá falando aqui que a tribo é superlativo do Garou, então eu sou obrigado a gostar. Tá entendendo? Se eu gosto de lobisomem, automaticamente eu acabo gostando de vários aspectos do Fianna. Tem aí seus problemas, mas eu acho que, assim como eu disse no podcast dos Portadores da Luz, os Fianna eles representam o núcleo duro, né, o coração da cultura Garou. Então eu acho que eles são o grande representativo do que é o lobisomem pra gente. É como se fosse uma medida pra gente entender todas as outras tribos, inclusive. Cara, acho que a tribo do caralho tem várias identificações, mas eu coloco muito paixão nas coisas que eu faço. Eu realmente gostaria de dedicar mais a todos os projetos com os quais eu me identifico, mas geralmente eu me vejo muito apaixonado com as coisas que eu faço. E além o baixo autocontrole, né? Você tá ligado que o baixo autocontrole é um problema meu e eu preciso lidar com isso até o dia da minha morte.
Cara, eu gosto muito do lance cultural dos Fianna, dessa coisa deles serem guardiões da cultura, dessa ligação que eles têm com a cultura Garou, em específico. É uma coisa que eu acho que deve ser a parada que eu acho mais interessante dentre os Fianna, sem dúvida nenhuma, é isso daí. Que aí o Pedro já mencionou, então eu não vou ficar chovendo molhado aqui. Então agora nós vamos lá para o nosso desafio de posto. O Dentinho bateu na trave aí no desafio de posto, que eu tinha pensado que é a respeito da fraqueza tribal da tribo, né? Essa porra dessa penalidade nos testes de vontade aí, acho que é uma parada meio fuém, vamos dizer assim. Então, o nosso desafio de posto de hoje eu quero saber de vocês qual seria o novo defeito tribal que vocês dariam à tribo. Lembrando aí, então, Pedro, que eu estou excluindo, então, o seu Tristelion, como você tinha dito. Beleza? Isso é muito mais legal se a gente criasse cada um dom pra melhorar essa tribo. A gente já fez isso no de nível 6, porra. Lembra? Então, beleza. Tá, o desafio de posto tá lançado e eu vou começar respondendo dessa vez pra ninguém roubar a porra da minha resposta. Porque com essa ligação, eu acho, né, que eu gostaria de ver na tribo com a coisa dessa mitologia celta, eu acho que todo Fianna devia ter um tabu. Isso é inclusive um defeito que o cara pode comprar ou não, mas eu acho que isso devia ser implantado a todos eles. Você tem um tabu, porque tem vários mitos celtas que eles são ligados a isso daí, né? Isso aí tem inclusive no fantástico jogo de Sion, quando você pega você é filho de um dos deuses do panteão celta. Então eu acho que a coisa ela podia fluir por aí. Você não pode, sei lá, deixar de aceitar comida quando ela lhe é oferecida, ser obrigado a fornecer hospitalidade a qualquer pessoa que te peça. O defeito ele devia ser ampliado para todos os membros da tribo. Eu acho que poderia poderia ter um defeito que refletisse o sangue férico que os Fianna clamam ter. Algo como, sei lá, um desbalanço férico, uma espécie de loucura, não digo em forma de perturbação como dos presas de prata, mas alguma coisa que remetesse à inconstância férica, ao caos que estaria no sangue dos Fianna. Como se fosse aqueles aspectos Silly e Ancilly. Talvez. Sem os bônus, exatamente. Algo que ficasse muito focado na interpretação, né? Isso, acho que funcionaria legal. Tá aí. Um lado Silly e um lado Ancilly, né? Entre aspas, dos Fianna. Eu tô caminhando bem perto de vocês aí, só que em vez de natureza e comportamento, eu faria algo mais ligado a onde o Garou está, né? Então, assim, por exemplo, né, se o lobisomem está na Irlanda, né, próximo lá do último bastião, ele poderia estar muito mais afetado pela natureza feérica dele, e ele poderia estar sujeito a alucinações. Mas enquanto ele tiver, sei lá, num Caerne Garou, aí a fúria dele é aumentada. Nesse sentido, e se ele tivesse, tipo assim, mais perto ou mais longe da banalidade, por exemplo? Pô, mas se ele tivesse mais, acho que ele ia começar a ser acometido por algo parecido com o arano. Mas talvez fosse um arano doce. Do tipo assim, o cara tá muito perto da família dele. Então ele se acomoda e começa a perder o lobo. No início eu pensei em alguma coisa assim, tipo, já que a gente falou tanto sobre estereótipos, essas paradas assim, tipo, uma bonificação, ou sei lá, uma dificuldade, tipo, mas o cara não fazer aquele estereótipo quadradão, tá ligado? Do Fianna, que segue exatamente só o que tem no livro. Então, cara, mas tipo, não sei, bicho, se ele seguisse, pô, o defeito é, tipo, ele não conseguir sair fora da ampla cultura dele, ou da ampla cultura original do Fianna, sei lá. Bairrista. Tipo, sei lá, se ele tivesse... o cara vai fazer um Fianna, sei lá, espanhol. O defeito que ele tem ali é que, até o tempo ele fala de um lugar que ele nunca foi, de um lugar que ele nunca pertenceu, de uma cultura que ele não tem a ver originalmente, sabe?
territorialmente da Irlanda, por exemplo. No caso, independente de onde você tá, você tem que tomar o chá da 5. Melhor. Eu diria, é a famosa cultura do crioulo, tá ligado? O crioulo que é tipo filho de português aqui no Brasil e acha que vai voltar pra terrinha, mas nunca foi lá, tá ligado? Tem isso muito no sul do país com gente com Alemanha. Pô, mas acho que funciona, porque até pra, sei lá, no filme, por exemplo, tem esse lance de território de caça, né? A terra idealizada, a terra preferida da nativa. Sim. Então, beleza, essas foram as nossas respostas. Você, ouvinte, que tiver qualquer tipo de comentário sobre o nosso Garocast a respeito dos Fiana ou uma resposta para o nosso desafio de posto, manda um e-mail pra gente em naçãogaroa@yahoo.com.br. E a gente fica por aqui então, galera. Muito obrigado a vocês que ouviram o nosso Garocast até agora, e aqueles que desistiram no meio, vocês podem ir pro inferno. E obrigado também à galera que participou aí, Pena, Dentinho e Pedro. Valeu aí, galera. Valeu. Eu que agradeço, galera. Valeu. Antes da gente fechar, Dentinho, se eu não estou muito enganado, eu acho que no começo da sua apresentação, você não falou o seu bordão, cara? Falei sim, cara. Falou sim. Falou? Então tá. Porque eu só tava lembrando da segunda parte. Eu achei que você não tinha mandado hoje. É porque você acha que você tá bebendo. Acho que você tá bebendo aí, cara. Você tá meio. Falou Esses caras que não tem resistência a toxinas e ainda assim precisaria de resistência a toxinas é foda, viu? Ué, mas você bebe pra ficar bom ou pra ficar ruim? Não, cara. Então toma remédio, porra. Beber xarope. Aí não bate, não? O cara vai beber e usa resistência a toxinas, é pra não ter ressaca? Ou é pra mais? Bêbado, porra? Beber mais. Não, ele resiste aos efeitos da toxina, né? Ele não fica bêbado. Então, não fica bêbado. Vantajão. Pra que você bebe então, caralho? Que idiota. Vocês lembram do que eu falei lá na frente, porra? Eu falei que eu nunca precisei de resistência a toxinas, caralho. É como se diz. Então tá bom, a gente fica por aqui então, galera. Um uivo despedido pra todo mundo. Valeu. Falou. Este programa foi editado por @etnoesquizo.